falar agora sobre sexo? No sexo o antes também é importante. Envolve, sabe o quê? Muita conversa a dois. Mas a conversa faz parte disso também. Mas aí é que tá o X da questão, sabe por quê? Porque para muitos casais o diálogo é difícil. E aí a gente convidou a sexóloga Sara Martins, que está com a gente aqui hoje, justamente para conversar sobre isso. E claro que você participa com a gente também. Sara, bom dia. Bom dia, Obrigada Mônica. por ter vindo, viu? Eu que agradeço. A gente fala muito sobre o antes, o durante e o depois, quer dizer, e o antes envolve muita conversa do casal. Qual que é a diferença que isso faz, por exemplo, para uma boa qualidade de vida quando se fala em relação sexual? Bom, na verdade, assim, todas as interações humanas devem ser baseadas no diálogo, né? E sexualidade não é diferente. E quando a gente fala de dor, de o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gostaria de fazer, fantasias, aquilo que de repente eu tenho vontade realmente de fazer, tudo isso perpassa o diálogo que envolve a questão aí da sexualidade. Porque tem pessoas, por exemplo, que enfrentam dificuldades a vida toda e não têm coragem de falar. Mulheres, muitas mulheres que sentem dor, que já passaram por situações de abuso, de dificuldades, que nunca conseguem falar para o parceiro e têm dificuldades imensas e o parceiro nunca fica sabendo, de repente 20, 30 anos de casados e essa relação poderia ser totalmente diferente. Então, não é só sobre as dificuldades, mas sobre o prazer também, o que eles gostariam de fazer, enfim, tudo tem que ser conversado. E o que impede isso? É tabu, vergonha, medo de perder, medo de não corresponder? O que envolve, né, para essa dificuldade? Nós não aprendemos a dialogar, nós não aprendemos a nos expressar. Desde criança, calado você já está errado, né? Desde de criança a gente não aprende a expressar o que a gente não gosta, negar, a gente não aprende a falar dos nossos sentimentos. Os homens, então, nem se fala. Né, eles não aprendem mesmo a falar dos seus sentimentos. Então, isso é uma questão cultural, é uma questão educativa, ou a falta de educação para essas habilidades sociais que envolve o negar, o se expressar. Então, isso vem realmente de uma dificuldade geral, né? Porque nós não aprendemos a dialogar na nossa família, nossos pais não conversaram com a gente sobre sexualidade, nem na escola, nem no médico, enfim. Falar sobre sexo já é um tabu, né? Então, quando a gente vai para a relação a dois, a gente carrega esse tabu junto com a gente. E eu costumo dizer, Mônica, que falar sobre sexo com o parceiro é mais íntimo do que o ato sexual. Por quê? Para as pessoas entenderem por que é tão íntimo essa conversa, né? Por que é mais íntimo do que quando você está na cama? Quando a gente fala sobre a sexualidade ou sobre o que a gente gosta ou não, é como se a gente realmente despisse a nossa alma, né? É aquilo que está mais escondido no nosso secreto. Verdade. E realmente é como se a gente... Na verdade, assim, quando a gente faz sexo, a gente tira a roupa, né? A gente se torna uma só carne mesmo, mas o falar sobre o que a gente faz envolve uma intimidade muito maior do que quando a gente vai para a cama. Então, eu acredito que esse medo da exposição, medo do que o outro vai pensar de mim, é algo muito importante dentro da questão do diálogo. E quando não se tem essa intimidade com as palavras trazidas um para o outro, né, vai se percebendo ao longo da convivência um distanciamento? Não, eu estou cansado hoje, nem disfarça, nem pensa na questão. É mais ou menos assim que funciona quando não tem esse antes tão importante que é a conversa, Sara? Na verdade, o diálogo, a falta de diálogo, ela distancia o casal em todos os aspectos. E a questão sexual, ela é só mais um problema, né? E com certeza a falta de diálogo também distancia o casal no que diz respeito aí à atividade sexual. E essa falta de conexão que você fala, a gente tem uma correria um ritmo de vida tão acelerado, e eu costumo dizer que conversar sobre sexualidade não começa em falar sobre sexo, começa em perguntar como foi seu dia,
Qual foi a última vez que você gostou que nós estivéssemos juntos? Quando foi o último momento que foi legal para nós? Então, a gente começar a conversar sobre a relação, não é começar a falar sobre sexo. Para um bom sexo também, uma boa conversa. A gente está conversando sobre isso hoje com a Sara Martins, que é sexóloga. Sara, foi interessante essa matéria que a gente trouxe também da Tânia com a Bia, né? E principalmente porque essa região é uma região de muita energia sexual e às vezes a gente nem se dá conta de movimentar, de dar atenção a ela. Isso mesmo. E a dança também ajuda muito, né? Todas as danças que movimentam essa região do quadril, porque a energia sexual, maior parte está concentrada realmente nessa região pélvica. Então, a dança, gente, bora movimentar o quadril, que ajuda muito. Ajuda muito. E aí você estava falando no bloco anterior sobre o que é importante a gente fazer para trazer essa comunicação, né, entre o casal. Você falou de algumas conversas, né, resgatar essa convivência que a gente tem, esse laço que a gente tem. E a outra dica importante que você ficou de passar para a gente? Eu acho muito importante a gente ter o momento do casal, né? Que a gente fala o dia do casal, mas não é o dia, é o momento do casal, aquilo que for possível, né? Uma noite, um dia, algumas horas, que seja de qualidade, para realmente haver essa conexão. Agora, falando principalmente nesse momento que a gente ainda está um pouco mais recluso, não estamos saindo tanto, essa questão que a gente fala de verbalizar, isso é muito excitante. Então, a troca de fantasias, o partilhar as fantasias, a gente falar aquilo que a gente gostaria de fazer, por mais que esteja ali em quatro paredes e não seja possível viajar, fazer, a gente pode perguntar, né, onde que você gostaria de ir? E se a gente estivesse em tal lugar? E se a gente estivesse a sós? E aí deixa essa imaginação fluir e o diálogo nesse momento já vai ser um diálogo mais de partilha das fantasias, que é uma técnica da terapia sexual para aumentar esse desejo sexual que está adormecido. Então, a troca de fantasias sexuais, a partilha das fantasias é muito importante. Gostei disso. Deixa eu trazer até algumas perguntas aqui dos nossos amigos. A Elisa me diz o seguinte, ela tem 43 anos, não sente mais tanta vontade e tem dificuldade para chegar ao prazer, né? E ela diz que toma antidepressivo há muito tempo. Será que pode ser uma consequência desse remédio? Pode ser. A gente precisa verificar várias coisas, né? Todas as dificuldades sexuais, elas podem ser tanto biológicas, quanto psicológicas, quanto socioculturais, do meio, né? Então, a gente precisa verificar, fazer uma anamnese bem específica, né? Uma investigação de como que era a vida sexual dessa mulher antes. Será que ela tem autoconhecimento corporal? Será que ela sabe o que dá prazer para ela? O parceiro ou a parceira dela sabe o que dá prazer para ela? Agora, a questão do antidepressivo é algo que tem que ser observado, precisa realmente conversar com o médico, porque nem sempre o médico pergunta, tá, Mônica? Infelizmente, nem sempre o médico pergunta como vai a vida sexual daquela pessoa. A pessoa tem que falar, tá? Tem um amigo nosso lá, o Eurípides de Beraba, que sempre participa, ele falou que gosta muito de conversar, que é romântico, e ele trouxe uma outra questão que eu gostei, assim, nessa conversa, é o apoio e a admiração que, segundo ele demonstra para a parceira dele. Isso é importante também? Claro, a mulher, ela faz sexo, ela busca o sexo por motivos diferentes do homem, né? O homem, a gente brinca que o homem ele quer descarregar, mas de fato, o homem ele se carrega da masculinidade e esse encontro com a parceria, com o par, é esse momento de haver essa descarga, mas não pode ser só para descarregar, né? É o momento de juntos haver essa troca de energia. Mas a mulher, ela busca a relação sexual por outros motivos. Ela quer contato, ela quer carinho, ela quer afeto, ela quer ser vista, ela quer ser amada, elogiada, tocada. Então, isso aí é muito importante. A mulher tem que ser estimulada antes da relação sexual, em pequenos gestos, inclusive. Muito obrigada, que delícia a sua comida, como você está linda, como você está cheirosa. Isso é importante. Infelizmente, os homens não têm muito essa delicadeza, mas é importante porque é uma relação a dois e a gente tem que aprender a falar a linguagem afetiva do outro. A gente pode ir se lapidando ao longo da vida, sim, não é, Sara? É treino, treino, isso. Né?
A gente está falando muito sobre a relação homem e mulher, mas e a relação também entre pessoas do mesmo sexo? Isso acontece, essa dificuldade da comunicação? Sim, isso é próprio do ser humano, né? Então, independente da relação, se é hétero, homo, é muito importante a gente treinar o diálogo, independente, né, do tipo da relação. É uma dificuldade do ser humano que tem que ser treinada e a gente tem que ter a percepção de como funciona o meu parceiro ou a minha parceira, para eu aprender a lidar com ele, né? Independente se é homem, se é mulher. Então, assim, a prática, começar por coisas pequenas, conversando. Tem algumas atividades que vocês podem fazer, por exemplo, de escrever perguntas um para o outro. Deixa ali numa caixinha, vocês tiram de vez em quando. Tem o e-book gratuito também, que se quiserem pode baixar lá, que é só sobre isso. Só sobre como conversar com o parceiro sobre sexo e sexualidade. Tem algumas perguntas também. Vocês podem tirar dia a dia ali, fazer uma pergunta, para apimentar a relação também e aprender a dialogar. Deixa eu trazer mais uma consideração aqui, a nossa amiga Cássia. Nessa pandemia, meus filhos estão dormindo todos os dias no nosso quarto. Dizem que tem medo de dormir sozinhos. Aí eles não têm tempo mais a sós. Como é que faz? Porque isso prejudica, né? Aí já é algo que tem que vir dos pais, né? Por que que as crianças estão indo, né? É uma necessidade real, é algo que pode ser gradativamente... as crianças podem gradativamente voltar para o quartinho delas, organizar o quarto dessas crianças junto com elas, para elas sentirem que ali é o quarto delas. E isso vai mais dos pais terem a postura de todos os dias, olha, vamos para o seu quartinho, aí a criança vem de madrugada, é só 5 minutinhos, a mamãe vai te levar, o papai vai te levar. É um treino também, tudo é treino, porque se eles deixarem, a vida sexual do casal vai morrer. Cama de casal é lugar de energia sexual. Essa energia sexual não deve ficar circulando pelas crianças, tá? E a criança também, como eu já falei aqui, ela vai ser responsabilizada por afastar sexualmente o casal. Isso pode dar muitas complicações depois. Fica esse alerta da Sara Martins, que continua conosco aqui justamente porque tem muita gente participando. Também nós estamos conversando sobre essa questão do sexo e principalmente essa intimidade que uma boa conversa traz. Já já a gente volta, viu?